poderoso da glória, guardas mil bênçãos e graças em tua memória. Vinde acordai, harpa e saltério cantai, hinos de graça e vitória. Alma bendiz o Senhor que supremo governa, quem asas fortes te leva ao águia eterna, que te guardou como a ti mesmo agradou, com mão bondosa paterna. Alma bendiz o Senhor que te deu existência, vida e saúde conserva por sua clemência. De quanta dor Ele teu Pai e Senhor, livra-te em mal e carência. Alma bendiz o Senhor do qual tens recebido graças e bênçãos do céu por amor desmedido. Deves lembrar do que o Senhor pode dar e o que te foi concedido. Alma bendiz o Senhor pelo amor infinito, por todo o povo fiel Ele seja bendito. É tua luz, mesmo nas trevas da cruz, graça concede ao aflito. Uma boa noite para todos, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa celebração de culto neste sábado. Queremos estar reunidos em culto para louvar e agradecer a Deus pela semana que passou, pelo cuidado de Deus em nossa vida, em nossa família, nossa saúde, nosso trabalho. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Eu quero saudar a vocês que estão aqui presentes no culto presencial, aqui na Igreja Luterana de Mafra, como também as pessoas que nos acompanham depois, assistindo no YouTube, da culto da Igreja Luterana de Mafra. Já tem um canal próprio aqui da comunidade, então, para as pessoas que queiram assistir durante a semana, então, que não podem estar presentes no culto, hoje à noite. Queria saudá-los com a palavra bíblica de 1 Timóteo, no capítulo 2. Lá nos é dito, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e as pessoas, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo para resgate de todos. Existe um só Deus e um só mediador entre nós e Deus, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo naquela cruz para nossa salvação, para resgate de todos. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos reunimos em celebração de culto aqui nesta noite e com alegria acolhemos a vocês que estão aqui e também as pessoas que de casa estarão assistindo este culto. Que Deus nos abençoe, a nós reunidos aqui em culto e também as pessoas que acompanham em suas casas. Amém.
O Neto vai nos ajudar com os hinos, os cânticos neste culto. E convido a comunidade para cantarmos como primeiro hino deste culto, o hino 338, 338. Teremos agora o momento dos avisos. Pode chegar à frente, seu Eloy Vitor, para compartilhar os avisos. O presbitério dessa comunidade diz a todas e a todos uma boa noite, sintam-se em casa. Os avisos são seguintes. Próximo culto, sábado que vem, no horário costumeiro, 7 horas, 19 horas. A oferta deste culto é local. Já tem ali o Castelo Forte com o Sérgio, o preço ainda de R$20. Quem tiver interessado, por favor, procura ali na secretaria. Também os membros da comunidade podem procurar já os envelopes da prestação de conta de suas contribuições do ano passado, do ano 2019, não é isso, presidente? Aqui o ano parênteses, pastor, porque nós estamos num ano, tem alguém garantindo que nunca mais será a mesma coisa. E notem que é um ano que não pudemos reunir pessoas aqui, fazer grandes festas, grandes promoções, aliás, nenhuma. Primeiro que é proibido, segundo é perigoso. E a máquina da comunidade gira, e a despesa também. Então nós precisamos desse esforço. É muito ruim, sempre foi assim, falar em dinheiro, mas nesta hora nós precisamos destas promoções e da contribuição, para poder sobreviver com nossas despesas que são fixas. Está tudo em ordem, vocês têm a prestação de conta, mas também ainda tem rifas. Nós precisamos de vender mais 13 bloquinhos a R$3 cada um, R$60 o bloquinho. Ajudem a comunidade e peçam para aqueles que têm já vendido em casa os envelopes, tragam de volta para nós já fazermos os acertos dessa rifa e para entregar antes, até para concorrer de uma maneira bem folgada. Quarta-feira nós temos o coral aqui ensaiando às 7h30 e sexta-feira estudo bíblico. Por enquanto é isso, pastor? Isso. Abençoado fim de semana para todos. Ok. Obrigado, senhor. Nós queremos também retomar o aviso do curso de teologia que está marcado para começar de novo o curso de teologia, que
foi interrompido em março em função da pandemia. Então vai ser recomeçado com os professores da Faculdade de Teologia de São Bento a partir de fevereiro, um sábado por mês. Vai ser informada a data daquele sábado de fevereiro, da primeira etapa, e pessoas que já estavam inscritas poderão retomar sua participação. E se é integrante da paróquia, então fica em R$ 70 a mensalidade do curso. E os novos, então, que vão entrar, também vão entrar nesta mesma modalidade. Quem quiser fazer esta etapa uma vez por mês, no sábado, lá no Salão da Igreja de Rio Negro. E cada etapa vem um diferente professor lá da Faculdade de Teologia. 10 etapas, um sábado ao mês. Seria isso também, pessoas de outras igrejas podem participar. Inclusive o diácono Dorvalino está inscrito para participar desse curso conosco, e outras pessoas de outras igrejas também, da presbiteriana também temos um participante, pastora presbiteriana de Rio Negro, que também se interessou em participar. Nós também temos motivo de gratidão a Deus em nosso momento de oração agora, gratidão a Deus pela bênção, o cuidado de Deus, com a saúde, a cirurgia do Arthur Schobauer, a Eliana, estão aí pedindo para agradecer em oração aqui. Também intercedemos pelo jovem Arthur, há poucas semanas atrás. E temos um pedido de oração, situação de doença, está hospitalizado, Claudinei Witt, um problema de bactéria na perna, tipo trombose. E nós queremos interceder então pelo Claudinei. Também a Shirley, nós queremos interceder em oração também, a avó do neto, a Shirley, também está com problema também de circulação na perna, um risco de trombose. Então nós queremos também interceder pela saúde dela. E assim estendemos esta oração por todos os nossos amados, familiares e amigos que estão em situação de enfermidade. Oremos. Deus e Pai, a Tua Palavra nos convida a lançar em Tuas mãos todas as nossas ansiedades, porque Tu, ó Deus, tens cuidado de nós. Nós queremos, Senhor, entregar em Tuas mãos motivos de gratidão e também motivos de intercessão. Agradecemos pela Tua bênção e cuidado, Senhor, para com a saúde do Arthur. Também queremos pedir, Senhor, estenda a Tua mão de cuidado e misericórdia na vida do Claudinei Witt, Senhor, também da Shirley, tantas pessoas enfermas de nossas famílias, Senhor, de nossos conhecidos, colegas. Que Tu, Senhor, tenha misericórdia de cada um, os proteja, os livre de todo mal, pelo poder do Teu Espírito Santo e pelo agir competente dos médicos, enfermeiros, cuidadores na área da saúde, possam ter a sua saúde restaurada. Assim oramos, Senhor, entregamos esses amigos, irmãos e familiares enfermos aos Teus cuidados, Senhor Jesus. Amém. Nós queremos convidar para um cântico do hino 150, antes das leituras bíblicas deste culto. Convido para cantarmos o hino de número 150. Só um comunicado também, que no dia 28 de novembro, o último sábado do mês, o Coral de Homens vai cantar aqui, na comunidade de Vila Nova. Então, só para vocês ficarem sabendo. O último sábado do mês vai ser a estreia aqui do grupo. Acho que a primeira vez que vão cantar aqui o Coral de Homens. Ok? Sejam bem-vindos, coral.
convido a chegar à frente. As pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas podem ir chegando aqui mais próximos do microfone. Para a comunidade, quem quiser acompanhar as leituras na sua Bíblia ou no seu celular, o texto bíblico da primeira leitura é Evangelho de João, no capítulo 20. João, no capítulo 20, versículos 24 e seguintes. Primeira leitura, João, capítulo 20, versículos 24 ao 31. Passo a ler. Jesus e Tomé. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos deles e não tocar ali com meu dedo, e também se não puser a minha mão ao lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: vejam as minhas mãos e põe o seu dedo nelas. Estenda a mão e põe ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: mas, Senhor meu Deus, você creu porque me viu? Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creem. Finalidade desse evangelho: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui. Ok, obrigado. Na próxima leitura, encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 2, versículo 4 e seguintes. Efésios 2, de 4 a 10. Passo a ler. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por estarmos unidos em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza de sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-las, pois foi Deus quem fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Até aqui. Ok, obrigado. Bem-aventurado todo aquele e toda aquela que ouve da palavra de Deus, aguarda e a medita no seu coração e busca viver em obediência aos propósitos de Deus. Amém. Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que vem para iluminar nossa mente, consolar nossos corações, orientar a nossa vida. Queremos pedir ao Senhor, quando nos preparamos para compartilhar do ensino da palavra, que Teu Espírito Santo esteja conosco, habitando entre nós,
e também em nós. Assim pedimos, Senhor, afasta de nossa vida, de nosso pensamento, tudo aquilo que nos possa distrair, que possamos acolher com humildade, com dedicação, com compromisso, o ensino da Tua Palavra. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e nós também agradecemos. Amém. A comunidade pode assentar-se. Estimados irmãos e irmãs em Cristo que aqui comparecem no culto presencial, também aqueles que nos acompanham na internet, o tema desta pregação: somente Jesus basta ou não basta? Somente a fé em Jesus basta ou não basta? Somente a graça de Jesus basta ou não basta? Somente o reconhecimento dele como Filho de Deus, Senhor e Salvador, basta ou não basta? E o texto bíblico que nos orienta nesta reflexão foi lido agora há pouco, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, principalmente a parte que diz, o apóstolo Paulo, para aquela comunidade cristã lá de Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Queria introduzir essa reflexão compartilhando com vocês uma experiência que nós temos, a Silvia e eu, com a nossa netinha Victoria, de 4 aninhos de idade. Quando ela está conosco aqui por alguns dias, e chega a hora da refeição, a gente vai fazer a oração, na hora do almoço, por exemplo. Quando lá estamos na casa dela, também lá em Curitiba, e é feita a oração, assim que termina a oração, e nós agradecemos na oração pelo pão de cada dia, pelo sustento, pelos cuidados de Deus, com nossa família, nossos irmãos, nossos amigos, e quando a gente termina a oração, a Vicky nos corrige dizendo: vocês não disseram em nome de Jesus. Então, se na oração não terminar com a expressão em nome de Jesus, faltou alguma coisa. Uma criança com 4 anos de idade já memoriza muita coisa, e ela sabe que é importante terminar a oração dizendo em nome de Jesus. Não quer dizer que toda e qualquer oração nossa tenha que terminar com a mesma expressão, porque nós oramos para Jesus. Nós confiamos a nossa gratidão para Jesus. Nós entregamos nossas angústias, doenças, preocupações, enfermidades, tristezas para Jesus. Mas é necessário que a gente nunca esqueça que a nossa oração é para Jesus e é em nome de Jesus. Diz o texto bíblico: tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em o nome do Senhor Jesus. Portanto, a fé cristã e o testemunho dos evangelhos e das cartas às comunidades lá primitivas, sempre de novo, muitas vezes, vem a expressão em nome de Jesus. A reforma protestante que celebramos há poucos dias, os 503 anos da reforma protestante, da reforma luterana, que se iniciou lá na Alemanha e se espalhou pelo mundo inteiro, naquela época lá na Alemanha, sob liderança de Martim Lutero e outros reformadores. Pois bem, a reforma protestante foi feita em nome e para a glória do Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Deus, nosso Senhor. Há uma semana atrás, tanto no culto aqui em Mafra, como também lá em Rio Negro, foi abordado algum tema da reforma. Assistindo os cultos depois, vi que lá em Rio Negro foi abordado pelo pastor, professor
Victor Schell, que veio lá de São Bento da faculdade, o tema que ele abordou foi o tema da liberdade cristã e como as pessoas compreendem hoje liberdade e libertinagem, o que é liberdade na visão bíblica, o que não é liberdade ou é escravidão. Aqui também o missionário Adilson abordou a temática da reforma, também acentuou bastante a importância das escrituras da Bíblia na vida da pessoa cristã. Pois bem, nós temos como legado, como herança da reforma, 4 princípios que têm sido ensinados em todas as gerações, tanto nas igrejas luteranas, como também em outras igrejas evangélicas, em alguns momentos até mesmo na igreja católica romana, ou mesmo igreja ortodoxa. E esses princípios eu queria compartilhar com vocês, para que a gente saia daqui hoje, gravando na mente e no coração, cada um desses princípios. Pois bem, um dos princípios fundamentais ensinados por Martinho Lutero, para que nós possamos interpretar a Bíblia e a vida cristã de maneira adequada, é o princípio somente Cristo, ou no latim, como se escrevia naquela época, solus Christus, somente Cristo. O que isso quer dizer? Que a nossa fé se baseia somente na obra de Cristo. O interpretar o Antigo Testamento é interpretado a partir de Cristo, da revelação do Cristo encarnado, do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado, do Cristo que enviou o Espírito Santo de Deus para estar conosco todos os dias até o final dos tempos. Será que nós temos clareza sobre isso? De que a nossa fé é somente em Cristo? O que diz o texto bíblico? O texto bíblico diz, com relação a somente Cristo, 1 Timóteo capítulo 2, lá diz, quando trata da salvação, diz lá que a nossa salvação não depende de nenhuma instituição, nem de sábios homens ou mulheres, do presente ou do passado, nem de qualquer outro ser criado por Deus. Nada e nem ninguém podem garantir que tal fato aconteça, a salvação, por nenhum outro meio, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e as pessoas, Cristo Jesus. Esse foi o versículo de saudação neste culto. Há um único mediador entre nós e Deus, e não existem vários deuses, existe só um Deus. As religiões criam vários deuses, mas o Deus do qual cremos é o Criador do universo, céus, terra, tudo aquilo que existe e contemplamos, e até aquilo que nem conhecemos e percebemos, estendidos pelo grande, incalculável universo. A Bíblia fala que Deus é o Criador de tudo quanto podemos apreciar ou desconhecemos. A Bíblia fala que Deus é o libertador do seu povo que estava escravizado no Egito. A Bíblia ensina: somente terás um Deus e somente a Ele darás culto. Portanto, a reforma protestante destacou a suprema verdade que precisa ser resgatada e ensinada a cada geração, que só existe um e único verdadeiro Deus, Pai, Criador, Deus libertador, Jesus Cristo Salvador, Espírito Santo Santificador. Um único Deus que se revela de 3 formas: Deus Criador, Deus Salvador, Deus Consolador e Santificador. Portanto, os demais deuses que a sociedade cria, inventa, em suas filosofias e religiões múltiplas, são serviço da religião humana, tentando se religar, no latim, se religar com alguma divindade. A Bíblia também nos ensina que Jesus basta, que Jesus é suficiente, porque Jesus é aquele da qual as Escrituras dão testemunho, a pedra fundamental, o alicerce fundamental, que os construtores rejeitaram naquela época, veio a ser a mais importante pedra de todas. Aquela pedra, aquele fundamento, o Jesus, o Cristo,
que os próprios religiosos daquela época rejeitaram, o Filho de Deus é a pedra fundamental. Portanto, a salvação só pode ser conseguida por intermédio de Cristo e da obra de Cristo. Não há no mundo nenhum outro nome que Deus tenha dado entre os seres humanos, por meio do qual poderíamos ser salvos. Atos capítulo 4. Portanto, Jesus, o Cristo, é o conteúdo e o mediador da salvação. Mas esse Jesus, o Cristo, o mediador, o conteúdo da nossa salvação, é testemunhado pelas Escrituras. Por isso é importante também nós termos clareza com relação também a esse princípio de que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos é revelado através do ensino das Escrituras. É ali que se dá testemunho de quem é Deus, como Deus age, qual o propósito de Deus. Portanto, somente as Escrituras dão o norte, são o fundamento para aquilo que é doutrina verdadeira e para aquilo que não é doutrina verdadeira. Portanto, nós não temos duas Bíblias, nós temos uma única Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós temos 4 evangelhos, nós temos as cartas dos apóstolos, nós temos o ensino dos profetas, os livros chamados de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que testemunham também sobre o único e verdadeiro Deus. Portanto, quando nós refletimos sobre esses 4 princípios fundamentais da fé evangélica de confissão luterana, mas não só, a fé evangélica baseada nos evangelhos, nós somos lembrados da importância do reconhecer só o Cristo, só a Escritura, só a graça de Deus, só a fé. E esses 4 princípios são trabalhados ao longo de toda a história da igreja e são fundamentais para a nossa compreensão adequada de como ler e interpretar a Bíblia e como viver a vida cristã. Por isso é fundamental para o nosso discernimento da Bíblia e da vida cristã buscar sempre a orientação da Palavra de Deus. Em meio a tantas ideologias, em meio a tanta confusão religiosa que nos cerca, e também todos os meios de comunicação, cercados por tantas ideologias políticas e religiosas, se nós não tivermos esta clareza, facilmente nós caímos numa confusão religiosa ou filosófica também em nossa geração. Solos Christus, no latim. Quando se trata da salvação, nenhuma instituição criada por homens, filosofia humana, nos garante a salvação, senão tão somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há nenhum outro nome no mundo inteiro dado entre as pessoas pelo qual podemos obter a salvação, senão por intermédio do Cristo de Deus. E esta salvação é anunciada nas Escrituras, é transmitida nos sacramentos do batismo, da Santa Ceia, é descrita na história do povo de Deus no Antigo Testamento, a salvação que Deus oferece, e é testemunhada na criação de Deus, o amor, o cuidado, a vida que Deus nos quer oferecer. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos cercados de muitos Cristos, de muitos salvadores, de muitas seitas que se apresentam prometendo a salvação. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém encontra o verdadeiro Deus senão através e por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, com a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Outro princípio importante e fundamental para a compreensão da fé cristã é este princípio: somente a graça de Deus, de que a nossa salvação espiritual, a nossa salvação aqui e agora, a nossa salvação eterna, depende não dos nossos esforços humanos, depende exclusivamente da graça, do presente de Deus, da salvação que Deus nos oferece. Por isso, quando lemos lá o resumo de todo o Evangelho, em João, capítulo 13, versículo 18, Deus amou ao mundo
a humanidade de tal maneira que deu, entregou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho a nós, ao mundo, naquela cruz, para que todo aquela que nele crê não pereça, mas tenha o perdão de todos os seus pecados, a graça salvadora de Cristo, aqui e agora, e a participação no reino de Deus no futuro. A palavra graça não está muito em moda hoje em dia. Tem um ditado americano que diz, né, que todo almoço tem seu preço, né? Ninguém almoça sem pagar o preço do almoço. Será que é assim mesmo? Durante quanto tempo você almoçou na casa do teu pai e da tua mãe, jantou na casa do teu pai e da tua mãe, tomou café, tomou madeira, tomou todinho, comeu iogurte, sem pagar nada? Não é assim? Quanto a criança paga para ter alimento, sustento, casa, coberta quentinha, roupa, afeto, carinho, escola, material escolar, presente de um pai, de uma mãe, às vezes até dos avós que amam e cuidam desta criança. O amor de Deus sempre vem primeiro, o nosso amor sempre é o segundo. O amor de Deus sempre é pleno, o amor humano sempre é parcial. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, e o amor de Deus é graça. Tem uma lenda que conta que certa vez um homem veio a falecer, e ao chegar na entrada do céu, foi posto diante de um anjo. É uma lenda, tá, pessoal? E aí o anjo começou a contar quantos pontos aquele homem teria alcançado, e ele mesmo perguntou: o anjo, vê aí se eu passei, quantos pontos eu alcancei para entrar no céu. E o homem começou a dizer para o anjo: vá somando aí os meus pontos. E relatou todos os seus bons feitos. Havia sido um bom filho, um excelente estudante, um profissional dedicado, era apreciado por todos os seus amigos, colegas de trabalho, era um bom marido, fora um bom marido, um bom pai, um bom avô, era prestativo também na sociedade, na cidade, ajudava as entidades sociais, dava esmola para os mendigos, de vez em quando também dava esmola até para os bêbados. E ele pediu para o anjo ir somando, somando. Visitava pessoas enfermas, até mesmo nos lar de idosos, nos abrigos, zeloso em sua dedicação religiosa, respeitado como um bom líder na cidade, e gabou-se diante do anjo de nunca ter feito mal para ninguém. Após ouvir este relato, o anjo lhe disse: olha, com tudo isso que você relatou, você alcançou 10 pontos, mas ainda falta muito. O homem ficou decepcionado e exclamou: como assim falta muito? Ele disse: porque a tua salvação não depende dos teus pontos. A salvação que Deus oferece é de graça e é recebida pela fé. Se todas as boas obras não forem acompanhadas da fé, não adianta de nada para a sua salvação, embora tenha ajudado muitas pessoas. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é resposta à graça de Deus. Onde foi grande o pecado, diz o apóstolo em Romanos 5, foi ainda maior a graça, o perdão de Deus, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, agora reina a graça de Deus para a justiça e para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Pela graça, pela fé, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu recebi um artigo de um amigo, doutor em teologia lá de Curitiba, professor da faculdade de teologia, um artigo de um filósofo coreano-alemão de nome
Byung-Chul Han. Combina, né? E esse grande conhecido filósofo, que os livros vendem no mundo inteiro, escreveu o livro A Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço. E que uma das grandes marcas da nossa sociedade contemporânea é o cansaço. E o autor defende nas suas teses desse livro, quero encomendar esse livro também para poder ler de maneira completa. O autor defende que vivemos numa era de positividade exacerbada, tanto no cenário público, econômico, político, nos relacionamentos das pessoas. Cada vez mais se exige das pessoas uma produtividade e uma positividade exacerbada. Diz ele, vivemos em uma época em que não existem mais proibições, onde cada um faz o que quiser, do jeito que quiser, e a única cobrança que existe em cima das pessoas é a cobrança pela produtividade. Ele chega a arriscar dizendo, olha, a psicanálise de Freud está sendo descartada. Por quê? Porque se as pessoas não têm mais sentimento de culpa, e não vão tratar suas neuroses de sentimento de culpa, porque elas não vão ter mais culpa, tudo é permitido, cada um faz o que quer, nada é proibido, então acaba sendo descartada também a função da psicanálise na sociedade. A gente poderia pôr ao lado, se não tem mais sentimento de culpa, não existe mais sentimento de pecado, tudo é permitido, cada um faz o que quer, como quer, quando quer, com quem quiser, e com isso então o ser humano está tendo a sua mente anestesiada e a sua consciência anestesiada. O negócio é levar vantagem, o negócio é aumentar a produtividade, seja do jeito que for. E diz ele que cada vez mais as pessoas vivem com esse jugo cada vez mais pesado, de ter que produzir sempre mais. E diz ele, esse cargo é mais pesado ainda para as mulheres. Diz ele para as mulheres que precisam ter ótimo desempenho como boas esposas, boas mães, profissionais competentes. Essas mulheres vivem sob a pressão de ter cada vez mais competência total, positividade em todas as áreas da sua vida. Ela é pressionada a ser uma mãe dedicada, excelente, uma profissional excelente, uma mulher também, não apenas responsável por suas tarefas, mas também uma mulher que cuide-se de si mesma, bem apresentável, que cuide bem da sua imagem, da sua estética, do seu peso. Os maiores pecados da nossa sociedade é a não competência e os quilos a mais. A estética, os quilos a mais. Diz ele, essas mulheres estão sendo massacradas por cobranças permanentes. E além de tudo isso, prestação de trabalho, tempinho extra para cuidar da sua família, dos seus filhos, da educação dos seus filhos, da sua estética, também ter um corpo sarado e a libido em alta. É a sociedade que tem gerado cada vez mais depressão, ansiedade e síndrome de Burnout. Portanto, nessa lista de cobranças permanentes e regulares, cada vez mais as pessoas estão deprimidas, ansiosas, e algumas estão adoecendo com a síndrome do esgotamento, síndrome de Burnout, por isso o título do livro, né? Sociedade do Cansaço. E aí entra as mídias, o tempo que se gasta nas mídias, e cada vez mais juventude, né, partindo para as drogas, para anestesiar o seu vazio interior, o vazio espiritual, o vazio afetivo, e com isso então a obrigação de produzir
cada vez mais e sempre mais, e nunca chega e nunca basta. Sociedade do cansaço. Graça de Deus não mede o nosso valor pela nossa produtividade. Graça de Deus vem até nós para perdoar das nossas culpas, ou para dar sentido para a nossa vida, ou para nos fazer compreender o amor, o cuidado e a realidade de que Deus nos adota como seus filhos e filhas por seu amor e não pelo nosso mérito. Por isso diz o professor, pastor Lindolfo Weingärtner, repetindo as palavras do Catecismo Menor: creio que Jesus Cristo, Deus verdadeiro e também homem verdadeiro, é meu Senhor, que me remiu, resgatou e salvou-me de todos os meus pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro e prata, mas com seu santo e precioso sangue e com sua inocente paixão e morte. Acolher em nossos corações o amor de Jesus nos liberta destas opressões presentes no dia a dia da nossa vida. Ser amados, perdoados, acolhidos pela graça e pela misericórdia de Deus. E o último princípio a ser compartilhado é o princípio também que resume todos os outros de uma maneira muito necessária, de nós não nos esquecer que a nossa salvação somente acontece através da fé, somente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, embora tenha uma coleção de boas obras para apresentar para o anjo nas portas do céu. Somente a fé, sola fides, somente a fé que a acolhemos pela graça de Cristo e a tornamos o norte da nossa caminhada cristã. Ao apresentar o plano da salvação, o apóstolo Paulo diz em Romanos 10: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com tua boca confessares a salvação e em teu coração creres que Jesus é o Cristo de Deus que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso nós queremos apontar para esses princípios que norteiam também a nossa identidade como igreja. Diz lá na Constituição da SLB, a nível nacional, que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil tem como fundamento o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, apresentado na forma das Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, e confessa a sua fé no Senhor da una, santa, universal e apostólica Igreja. Confessa através dos credos da Igreja Antiga, Confissão de Augsburgo, que é um resumo da fé cristã de confissão luterana, e o Catecismo Menor de Martim Lutero. Para Lutero e os demais teólogos da Reforma, o Espírito Santo não age, a não ser através da pregação do Evangelho, que tem sua raiz na Bíblia e através dos sacramentos. Por isso nós somos desafiados a, em meio a uma geração que compartilha de tanta confusão religiosa, tantos gurus, tantos profetas de Apocalipse, tantas pessoas que falam de visões e revelações não sei de onde, a sempre de novo aferir nas Escrituras se condiz ou não com a verdade do Evangelho de Cristo, com a verdade do ensino do Antigo e do Novo Testamento, ensino da lei e do Evangelho. Possamos sair deste culto mais conscientes de que a nossa salvação depende de Cristo e só de Cristo, que a nossa salvação depende da graça, do perdão, do presente, da salvação que Deus nos oferece e não dos nossos méritos, que a nossa salvação depende da fé em Cristo como único e suficiente Salvador, e que o testemunho do Evangelho e dos propósitos de Deus para a nossa vida nós aprendemos sempre de novo das Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe em nossa caminhada de fé e que possamos, acolhendo o amor de Jesus em nossos corações, compartilhar dessa graça imerecida em meio às pessoas com as quais convivemos no dia a dia, as tratando mais como misericórdia e menos como juízo, com julgamentos, com condenações.
Que Deus nos abençoe nessa caminhada de fé. Só Cristo, só a Escritura, só a graça, somente a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua Palavra transmitida a nós através da mensagem das Escrituras, dos ensinamentos bíblicos. Obrigado pela centralidade de Cristo, que nos é lembrada por todos os reformadores, pelo ensino também dos grandes teólogos da história da igreja, dos pregadores do Evangelho, a cada domingo, a cada missa, a cada culto. Obrigado, Deus, porque podemos receber também o Teu perdão e a Tua salvação através do sacramento da Santa Ceia, que vamos celebrar agora em seguida, e que possamos, Jesus, com um coração humilde, reconhecendo e crendo no que diz a Tua Palavra, que todos nós pecamos e carecemos do Teu perdão e da Tua salvação. Que possamos, Jesus, receber o Teu perdão e salvação também através da Santa Ceia, através da Eucaristia, para perdão dos nossos pecados, para a nossa paz contigo, para a nossa paz com as pessoas com as quais nós convivemos. Vem, Senhor Jesus, pelo agir do Teu Espírito Santo, perdoa todos os nossos pecados, renova sobre nós a Tua salvação, a Tua graça e misericórdia, o que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos nos preparar para a Santa Ceia, por isso deixamos o hino, de confissão de pecados, mais para esse momento agora. O Neto escolheu o próximo hino do momento de confissão de pecados. Número 48. Vamos cantar este hino, já nos preparando para a Santa Ceia, que é o hino de confissão de pecados, 48. da Santa Ceia, da Eucaristia, que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite em que foi traído, tomou do pão e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver partilhado do pão, o Senhor Jesus pegou o cálice e o deu para os seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós,
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Em memória do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nos preparamos para a celebração e participação na Santa Ceia. Vamos ter um momento de oração silenciosa, no qual cada um de nós, em pensamento, em oração, se coloca diante de Deus, pedindo perdão dos pecados, pedindo a graça salvadora de Jesus. Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Tu, ó Senhor, é justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim queremos agora, Senhor, em oração, entregar os nossos pecados em Tuas mãos, aos Teus cuidados. Acolha, Senhor, os nossos pecados, onde falhamos com falta de amor no convívio com nossas famílias, onde não tivemos amor no ambiente de trabalho com os nossos colegas, onde não temos tido paciência com as pessoas que nos são difíceis no relacionamento, onde não temos praticado a misericórdia e o cuidado para aqueles que estão em situação de sofrimento. Assim oramos, Jesus, pedindo o Teu perdão, agradecendo, Jesus, porque Tu morreste naquela cruz, entregando o Teu corpo e Teu sangue para perdão de todos os nossos pecados. Que assim possamos acolher o Teu perdão, a Tua graça com fé, e permitir que o Teu Espírito Santo santifique a nossa vida. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua salvação. Amém. O próprio Jesus nos convida, dizendo: vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. Os convido para participar na Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus, o convite amoroso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiquemos de pé para a oração de intercessão e oração do Pai Nosso. Oremos. Deus e Pai, pedimos o renovar da Tua bênção junto a todos nós que aqui estamos, a todas as pessoas que acompanham também a transmissão desse culto, de suas casas, às vezes até de seu ambiente de trabalho. Que Tu abençoe, cuide de cada um de nós, Senhor. Pedimos ao Deus que também nos abençoe agora nesses últimos dias de decisão com relação às eleições municipais, eleição de lideranças como o prefeito ou vereadores, que possamos discernir, escolher pessoas que tenham compromisso com a ética, com a integridade, também com administrar para o bem-estar, a qualidade de vida do nosso povo, de nossas cidades. Assim oramos e pedimos: dê-nos a sabedoria que vem de Ti, para que possamos escolher com responsabilidade e com discernimento ético. Também nós intercedemos pelas pessoas que estão doentes nos hospitais, pelos idosos, pessoas viúvas, pessoas enlutadas, Senhor. Estenda a Tua mão de cuidado e misericórdia sobre cada uma delas. Também, Senhor, abençoe as nossas crianças, que possam crescer, Senhor, protegidas por Ti, possam ser educados dentro dos Teus propósitos, também pelas famílias, nas escolas. Pedimos o Teu cuidado e bênção para os nossos jovens, Senhor, que busquem caminhos de vida e que neguem caminhos de morte e possam ter uma juventude saudável conforme é do Teu propósito. Assim oramos por todos que trabalham neste país, Senhor, por todas as profissões dignas, que possam contar com a Tua bênção, o Teu cuidado, o suprimento do trabalho, do salário, a produção, cuidado de cada dia também na sua profissão, na sua vocação. Assim oramos pedindo a Tua bênção de maneira renovada sobre as igrejas, todas elas, sejam evangélicas, católicas, ortodoxas, que anunciam o Teu Evangelho, Senhor, para diferentes pessoas, em diferentes grupos humanos, em tantos países do mundo. Renova também a Tua bênção e cuidado, Senhor, sobre o destino das nações, sobre a paz no mundo, Senhor, onde há tanta turbulência, tanta confusão. Que esses líderes mundiais tenham responsabilidade de governar para o bem-estar e para a justiça e a paz. Também em seus países é o que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. E assim, através da oração do Pai Nosso, nós colocamos tudo aos Teus cuidados, nosso Deus e Pai, através da fé em Jesus Cristo.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venham sobre nós e permaneça conosco, que possamos testemunhar a cada dia a nossa fé somente em Cristo, a nossa confiança somente na graça de Deus, a nossa busca de orientação nas Escrituras, e também possamos a cada dia testemunhar a nossa confiança, a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos todos com a paz de Cristo, que nos conceda uma nova semana que começa amanhã, abençoada e protegida por Deus. Uma boa noite para todos. Amém.